Essa petição, ela é um instrumento, é um mecanismo para o Alexandre de Moraes, porque você vê que está casadinho. Está casadinho. Se o Alexandre de Moraes tivesse um pingo de decência, ele fazia o que ele fez com a petição, ele cometia o mesmo erro que ele cometeu com a petição do PL nas eleições, e aplicaria a multa, mas ele não tem. Essa petição, ela é um instrumento, é um mecanismo para o Alexandre de Moraes, porque você vê que está casadinho. Está casadinho. Se o Alexandre de Moraes tivesse um pingo de decência, ele fazia o que ele fez com a petição, ele cometia o mesmo erro que ele cometeu com a petição do PL nas eleições, e aplicaria a multa, mas ele não tem. Aliás, eu estou escrevendo o artigo desta semana da Revista Oeste, chama-se o seguinte, Alexandre de Moraes é patético e medíocre se ele não estiver errado. Concordo plenamente. Alexandre de Moraes é patético e medíocre se ele estiver certo. Porque lembra que ele chamou o advogado que citou Maquiavel falando Pequeno Príncipe? Uhum. Que ele chamou de patético e medíocre. Só que ele também não leu. É isso que dá quem não leu nenhuma nem outra obra, procurar no Google e fazer coisa mais ou menos assim. Só que ele também e não o que ele fez na sexta-feira, que a gente comentou, ele falou lá, e aqui, citando Guimarães Rosa, sempre citado pela eminente ministra Carmen Lúcia, o que a vida requer da gente é coragem. Bom, o artigo gira em torno disso. Então, se o outro é patético porque não leu nem o Príncipe, nem o Pequeno Príncipe, medíocre e patético, o Alexandre de Moraes também é. O cuspe dele caiu na careca dele, né? Fez um cuspe em 2 círculos concêntricos em cima daquela careca cebosa, porque ele não leu Guimarães Rosa. Porque não há essa frase em Guimarães Rosa, o que a vida requer da gente é coragem. Eu não vou contar do livro, que é um livro complexo, mas o protagonista do livro, né, que é aquele que está divagando em seus pensamentos, ou falando para o interlocutor incerto, que talvez sejamos nós o leitor, ele está discorrendo sobre a vida, uma hora. E a frase é, o que ela quer da gente é coragem, não tem esse a vida. Então, a Carmen Lúcia pode ter parafraseado e não citado. E uma paráfrase não é uma citação. Isso, um professor titular da USP falar, é um sujeito que acabou de dar uma aula magda, com um português péssimo e uma oratória de dar vergonha a qualquer gago analfabeto. Com uma assessoria aí imensa. Então ele errou aí. E tem um outro detalhe, ele citou o protagonista de Guimarães Rosa como se estivesse citando Guimarães Rosa, e não é uma citação de Guimarães Rosa. É uma citação de um personagem, porque nós não sabemos qual é o eu lírico do escritor. E outra, se fosse citação. Então, é uma paráfrase de uma fala de um personagem de Guimarães Rosa. E tem mais uma coisa, se ele tivesse lido O Grande Sertão, Veredas, ele saberia que o protagonista daquele livro, quando emite esta sentença, que é quando está falando da vida, a frase é o que ela quer da gente é coragem, este personagem, que é o protagonista do Grande Sertão, Veredas, ele tem um líder. E esse líder tinha acabado de ser preso, porque ele era contra toda e qualquer autoridade. E aí entra Platão, porque querer que Alexandre de Moraes conheça Platão também é demais. Porque quando Alexandre de Moraes cita isso, como grande patético e medíocre que é, estou me valendo dos termos dele. Se o Alexandre de Moraes estiver certo, e o advogado que foi chamado por ele de patético e medíocre, ou por não ter lido a obra, procurado no Google e citado, logo Alexandre de Moraes é, por ele mesmo, patético e medíocre, porque citou uma frase que não está em Guimarães Rosa e que mesmo que tivesse,
não é de Guimarães, mas de um personagem, e mesmo que fosse o caso, não quer dizer, não quer dizer aquilo que ele quis dar a entender. Porque esta frase de Grande Sertão Veredas não cabe na boca de uma autoridade, mas daqueles que contestam as autoridades. Que contestam! E o que eu falava de Platão é, se ele não leu nada pela aula magna que ele deu, Platão está muito longe dele conhecer, e se conhece deve ser de uma tradução muito da vagabunda, ele saberia, ele já teria lido Protágoras e Górgias, e saberia a diferença básica entre coragem e covardia. Porque o que Alexandre de Moraes faz é covardia, não é coragem. E segundo esse Guimarães Rosa que você cita, o que a vida requer da gente é coragem e não covardia. Certo, professor? Pavinato, eu vou dizer, se porventura ele usa os termos ou a expressão no sentido de que algo está tentando se sobrepor à liberdade que ele tem, ou o dever que ele tem de preservar a liberdade ou defender o povo, significa então que ele está colocando como inimigo e aquele que o suprime, o próprio povo. Ah, mas isso está claro. Tá? Então, ele, de alguma maneira, já está dizendo, eu tenho como inimigo o povo e aqueles que podem ser porta-vozes daquilo que o povo está angustiado. Porque isso o Barroso já deixou claro. Bem claro. Eles têm o fardo do homem branco, o fardo civilizatório, porque nós somos um bando de selvagens que eles têm que adestrar. Eles deixaram isso muito claro. Sim, muito claro. Muito claro. Mas quando a gente vê, o pior de tudo, é que quando a gente vê o que eles estão fazendo, estrategicamente está muito claro. Eles precisam, primeiro, de uma maneira imediata e objetiva. Nós vamos impedir o Bolsonaro de concorrer, mas o Bolsonaro cometeu um deslize e falou quem seriam os possíveis sucessores dele. O Eduardo é um dos. A nossa legislação, ela não é que ela seja fraca, frágil, tacanha, não é isso. Mas ela permite brechas para a má interpretação daqueles cujo caráter não é melhor do que a sua interpretação. De maneira tal que o que vai valer é apenas a narrativa. A preocupação deles, estrategicamente, é que nós de direita aprendemos a fazer algo que eles faziam antes. Se articular internacionalmente, porque entendem como que deve ser o posicionamento de um país num cenário internacional, usando as brechas dos tratados e usando a brecha do relacionamento entre os povos. E o que eles falaram? O Bolsonaro entendeu como faz isso. O Eduardo está fazendo com maestria, porque ele chegou lá cumprindo aquilo apenas que é direito dele, mas ele foi lá e fez um diálogo com a autoridade para mostrar que não é nem que ele quer que invada o Brasil, não é isso não. É dizer, olha, estão destruindo o nosso país, entregando ele a um inimigo de vocês. Ou vocês acordam, ou nós morreremos e vocês sentirão as consequências de ter nas costas de vocês alguém que vai lhe prejudicar. Mas isso é uma opinião pessoal, pode estar certo ou errado. Mas aí é que está o detalhe. Mas sabe qual é o detalhe? Mas sabe qual é o detalhe, Scaff? É que eles, independentemente de ser uma opinião pessoal e ser ou não direito do deputado, eles não querem permitir que nós utilizemos os instrumentos que eles sempre utilizaram. Quando o Lula foi preso, eles se articularam internacionalmente e foram fazer pressão contra o Brasil. E fizeram pressão contra o governo Bolsonaro, fizeram pressão contra o governo Temer, fizeram pressão contra todos. Internacionalmente eles fizeram. E o que nós falávamos? Mas espera aí, isso não pode ser um crime de lesa pátria, porque está tentando contra a nossa soberania? O que eles diziam, não, isso é um direito. E queira ou não queira, faz parte de uma coisa que se chama diplomacia das entidades privadas. Porque você veja, quando o Fantástico soltou aquele videozinho do Joesley, que ele foi lá com o Temer, que o Temer, precisa manter isso aí. Não tinha nada. Falou nada. O Fantástico soltou aquilo, acabou com a República. Agora, faz uma coisa dessa com o Lula hoje em dia, vem a AGU e põe no nosso... Porque nós estamos tentando deslegitimar um governo... Uma ação de ódio. É o que eles falam. Exato. Aí eles vão dizer, olha, a liberdade de expressão não existe mais se eles identificarem que essa liberdade de expressão está ancorada num desejo combinado com ódio. Ou seja, eles confundem a responsabilização pelas suas escolhas com o direito de você escolher. E o ranking aqui, que teve até a revista, né? Aquela notícia anterior, a gente imagina assim, ó,
qual seria a posição, então, considerando essa novidade, que é de agora, né? Essa do Eduardo Bolsonaro. Muitos dizem até que é melhor ele não voltar para o Brasil. Acredito que ele não está no Brasil ainda, né? Está nos Estados Unidos. Mas tem muita gente falando até que é melhor para ele ficar nos Estados Unidos e lutar ali, né, por denunciar os abusos desse governo, do que voltar e ser preso. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Não, Tudo ele indica não que ele vai ser vai ser preso. preso. Não, e veja, lembra quando saiu a vaza-toga? Não, ele vai ser Lembra preso. quando saiu a Vai ser preso. vaza-toga? Lembra quando saiu a vaza-toga? Que apareceu a Oeste, lá use a criatividade? Sim. Quem era um dos alvos? Eduardo Bolsonaro, nominalmente. Mas sabe qual é o detalhe? Porque ele pode ser preso? Porque no momento que eles apreenderem... Qualquer um pode ser Eu sei, preso hoje, mas no basta caso, Alexandre Querer. Mas vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Por que é altíssima a probabilidade de ele chegar a ser preso? Não precisa ser agora, mas no futuro breve. Porque no momento em que eles conseguirem aprovar a retirada do passaporte do Eduardo Bolsonaro, eles vão ter que justificar porque isso foi feito. E virar a narrativa. Não interessa se ela é uma ficção ou se é realidade. A narrativa precisa ser criada para justificar a retirada do passaporte. Aí vem a pergunta, mas se você visse todo esse risco, por que vocês estão permitindo que este homem atrapalhe a democracia do Brasil? E eles não podem permitir que haja o Bolsonaro ou qualquer um daqueles que vai representar uma lealdade à ideia do que significa o bolsonarismo como a construção de uma nova estrada. E o Eduardo Bolsonaro, como a Michele Bolsonaro, não tentaram colocar a Michele Bolsonaro como parte ou como alguém que poderia ter articulado. Pois é, mas Sem botaram os prova. dois, sem Sem prova, prova. participando do tivesse golpe. prova. Eles não podem permitir. E aí eles dizem, porra, os caras estão aprendendo a utilizar os nossos instrumentos. E detalhe, se nós aprendemos a usar os instrumentos deles, eles dançam. Porque eles não sabem usar os nossos. Por exemplo, eles não sabem utilizar as redes sociais. Não é porque eles são ruins em redes sociais, é porque eles mentem. São mentirosos e a rede social ela consegue pegar a mentira e a contradição. Porque você consegue só por isso. mentir para algumas pessoas por um tempo. Agora, nesse mesmo tempo, você não consegue mentir para todas as pessoas. E mentir em rede social é mentir para todos. Exatamente. Você pode enganar alguns o tempo todo ou todos algum tempo, mas não ganha dar todos o tempo todo. A rede social ela permite isso. Você não consegue enganar todos no mesmo instante. Porque é um exato, instante. É o tempo exato. do instante. E aí essa é a razão pela qual... E o fato de desmentir é tão rápido que eles também não Exato. conseguem brecar, né? E Ana, olha que coisa. Se eles conseguirem impedir que no exterior saibam o que eles estão fazendo aqui dentro, é muito mais fácil, é só cortar as redes sociais, que é o sonho deles. Corta a rede social e aquilo que o The Economist falou, a censura está ultrapassando. Não, já existe censura, já admitiram. Tanto é que eles vão dizer, peraí, no exterior vão saber que uma juíza falou o seguinte, não é censura, mas a gente vai esperar até o final das eleições. Que brincadeira é essa? Admitiu que a censura disse que ia controlar o povo e que não ia dar o direito à palavra dos opositores daqueles que estavam concorrendo. Que são exatamente os caras que o The Economist falou, mas peraí, realmente eles estão censurando Agora, tanto, não o que eu estão acho permitindo. bacana é que esse maior congresso de direita da história, né? Eu acho engraçado que ninguém leva o Lindinho pro Conselho de Ética. Por quê? Ninguém. Não teve um pedido. Teve tuitada de monte, tuitada, ó. Vídeo Não, cadê de os monte, outros? Cadê os que outros monetiza, deputados? né? Cadê vídeo. os outros deputados? Cueca Carnaval. Não, cadê o partido do Eduardo Bolsonaro? Está tomando qual providência com relação a isso? Nenhuma. Não temos Verdade. notícia. Não, imagina Tem, se mas todos acabou. fossem com uma, né, um básico, É faixas, ininteligível gritar ali na frente, Não dá pelo pra menos entender. seria algo, né? Porque imagina, o Eduardo, então, ele vai precisar ficar fora do país dele. A família dele está aqui, pelo que parece, né? A família, esposa, filha. Então, ele vai precisar sair do país dele, ficar em outro país para poder defender a nação e Não, é o mandato dele. Olha, exatamente, isso- o mandato isso dele não- perder e ainda ser acusado, Ele fala o que ele quiser, perseguido. como todo e qualquer parlamentar, fala a bobagem que quiser do mandato. Sabe E por nem quê? foi bobagem, Sabe né? quem julga o parlamentar? É a urna. Sim. É só a urna que Não, pode e essa julgar o parlamentar. perseguição? É por isso que existe imunidade parlamentar. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer uma piada. Pode até parecer uma piada. Eu tenho absoluta certeza, que essa petição não vai para frente. Que a PGR vai dar um parecer contra. Que a PGR não vai rasgar a Constituição. Só para falarem, olha Vai aí, ter- ó. Como vai- somos democráticos. A PGR vai respeitar o parlamento como um poder que é separado dos demais poderes e tem liberdade total de opinião e jamais
qualquer ministro do STF vai retirar o passaporte de um deputado porque ele falou A ou B fora do país. Isso é inaceitável. Eu não estou falando de Alfredo, Alexandre, Antônio, José. Eu estou falando que o notável saber jurídico, tenho confiança nisso ainda, podem achar que eu estou contando uma piada aqui. Não é Mas piada, isso é não é. tão ridículo, esse pedido é tão abstrato, é tão inaceitável, é tão inepto, que merece, ministro Alexandre, a litigância de má-fé da sua caneta. Scaff, com todo respeito, eu chego, eu uso os mesmos instrumentos que você falou, inclusive, que é tão ridículo, que é exatamente por isso que vai ser aplicado. Olha, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.